Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. E assim, ao vivo e a cores para todo o Brasil, nós vamos dar continuidade, nessa nossa matéria Pecado e Graça. Aliás, não tem nenhuma graça no pecado, A gente falou tanto aí das consequências do pecado, o que é pecado de fato, o que ele gera, o que ele acarreta, quais são algumas formas de pecado. E falei, André, você ensinou até as formas de pecado, mas não para praticar, amados? É para a gente identificar e evitar, que na verdade ninguém nem precisa ensinar a pecar, O pecado ele já está introjetado na nossa natureza, desde o que a gente se mostra ali como um ser humaninho. É bem interessante, a gente vai estudando, não sei se eu falei para vocês semana passada, mas a gente vai estudando outras áreas das ciências humanas, Por exemplo, eu agora estou estudando, fazendo uma faculdade de psicanálise, então a gente vai estudando a psique mesmo, os processos psíquicos, Isso desde criancinha, como que se dá, e é impressionante que aquele bebê que a gente pensa que não tem absolutamente nada de percepção, não tem entendimento, não tem a compreensão, não tem esses processos nossos onde a gente já sabe, a gente já tem consciência, mas já tem um processo psíquico, trazendo as marcas do pecado, como o ciúme, a raiva, a culpa, a ansiedade. É impressionante como esses elementos, por assim dizer, pecaminosos, ou como resultado do pecado, ele já desde criancinha lá, a gente está falando dos primeiros meses, a gente está falando de 4 meses de idade, segundo uma teórica da psicanálise, Melanie Klein, se não me falha a memória, é britânica, alguma coisa assim, austríaca, me parece, e aí ela já vai identificando isso, Então, ninguém precisa ensinar a pecar. Na verdade, se a gente não interrompe, se a gente não põe freio na criança, ela vai crescendo e vai mostrando a potência que ela tem de pecar, Então, na verdade, assim, a criança deixada ao seu próprio cuidado, por assim dizer, tem um provérbio, Lá no livro de Provérbios tem um provérbio que diz isso, A criança que ela é deixada à sua própria vontade, ela vai, na verdade, se mostrando como o pecado nela é evidente, Até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, pelas suas ações, que são más. Então, se a gente não refrear, naturalmente a gente vai pecando, não precisa ninguém ensinar. O caminho do inferno, a gente não precisa apontar, você vai para o inferno. Não, já está indo, não precisa ninguém ensinar. A natureza pecaminosa já vai levando a pessoa a passos largos para o inferno. A gente precisa ensinar o caminho do céu, A salvação, Cristo, outra forma de viver. Eu me lembro algumas vezes que eu evangelizei, principalmente na madrugada, a gente encontra pessoas assim bem em situações bem precárias, em alguns contextos, droga, de bebida, enfim, de crime. E uma das coisas que eu sempre abordo para essas pessoas é assim, existe outra forma de viver, viu? Que as pessoas elas pensam que só tem aquela maneira de viver, aprenderam daquela forma, E aí eu falo, existe outra forma de viver. Então, existe uma proposta de viver que não é essa que você está vivendo. E que, inclusive, é muito melhor, é infinitamente melhor. Aliás, que é a vida, que o que você está vivendo não é vida. Então, o pecado, outro provérbio, Os provérbios são bons demais para mostrar a vida prática, Diz que o homem há caminhos que parecem ser caminhos direitos, caminhos bons, mas o final deles é caminho de morte. Então, na verdade, todos os caminhos que não é o caminho para a vida, o caminho que é o Cristo, leva à morte. Então não existe outra vida, existe uma subvida, que é morte. A única vida que existe de fato, a vida, é a vida em Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe uma outra forma de viver na verdade, existe uma outra forma de morte.
ou uma forma de morte, ou uma subvida, porque vida só em Cristo. Não existe outra possibilidade de vida. Porque tudo o resto que não é vida em Cristo é morte, né? Tem as facetas da morte. Eu me lembro de um filme muito antigo, eu estou falando de 30 anos para lá, ou até mais, As Faces da Morte. Um filme horrível, eu não aconselho que assistam não, mas eu assisti esse filme lá atrás da minha juventude. As Faces da Morte, tinha 1, 2 e 3 eu acho. Muitas formas de morrer, aquilo tudo era verídico, era um documentário, né? Na verdade, muitas formas que o homem ele encontrou para a morte, né? Câmara de gás, enforcamento, fuzilamento, enfim, choque, cadeira elétrica, rapaz, envenenamento, é um monte de as faces da morte. E aí, a coisa interessante é que agora eu tenho que falar só de vida. Agora é proibido pela audiência que a gente tem de falar coisas muito pesadas, né? Aí que coisa boa, né? A irmã Lenúcia mandou representante. Vem aqui, Varinha, não foge não. Olha o que está escrito na camisa dele, alguma coisa boa lá. E aí, queridos, agora a gente já pode... Voltamos à nossa programação normal. A gente, amados, precisa entender que a graça de Deus é a proposta que nos leva à vida verdadeira, né? E é interessante que não, a gente falou de pecado, né? Essas aulas todas aí, 4 aulas, se não me falha a memória, a gente falou do pecado, as faces do pecado e tudo mais, mas não existe pecado ou resultado do pecado que a graça de Deus não possa reverter. Romanos capítulo 5, verso 20, se vocês quiserem me ajudar aí no texto. 5 e 20, se não me falha a memória, capítulo 5 de Romanos, versículo de número 20, vai estar escrito: onde abundou o pecado, onde o pecado foi volumoso, superabundou a graça de Deus, amados. Olha que coisa interessante. Então, o pecado pode ter a dimensão que for, a graça de Deus sempre vai superar o pecado. O pecador ele pode ser o pecador mais desgraçado que essa humanidade já presenciou, mas a salvação em Cristo ela é infinitamente maior do que a capacidade do homem de pecar. A graça de Deus reverte, resgata. A graça de Deus quebra qualquer cadeia, prisão ou condição humana, né, que o pecado pode subjugá-lo. Então, para um grande pecador existe um grande salvador. Para um grande pecado, uma grande ofensa, existe um grande perdão. Tá? Então, o Evangelho traz essa proposta. Só o Evangelho, guardem essa afirmação na memória, na tábua do coração de vocês. Se quiser anotar, até na Bíblia, eu aconselho que anotem, até na Bíblia, né? A folhinha em branco ali em algum canto da Bíblia. Só o Evangelho concebe o conceito de graça. Não existe nenhuma outra proposta em nenhuma religião que o ser humano criou até hoje, e nem haverá, tá? Porque senão não vai ser religião, vai ser evangelho. Nenhuma proposta humana de se relacionar com a divindade, nenhuma proposta religiosa vai ter o conceito de graça. Graça é um conceito exclusivo do evangelho, amados. Budismo, hinduísmo, espiritismo, catolicismo, qualquer religião do mundo não vai ter jamais o conceito de graça. Graça é exclusivo do Evangelho, tá? Então só o Evangelho concebe o conceito de graça que exclui, é interessante isso, né? Qualquer mérito humano para a salvação. Então vamos começar a falar de graça nesse entendimento, tá? O conceito de graça exclui qualquer participação humana, qualquer contribuição humana para ser salvo. O homem não tem parte nenhuma na salvação. A salvação é única e exclusivamente não só conquistada, mas executada por Cristo Jesus e pelo seu Espírito em nós. Tá certo, amado? Então a gente começa nesse entendimento. O homem não pode fazer absolutamente nada para que ele tenha um favor, que ele seja favorável a Deus. Nada, absolutamente nada. Só tem uma coisa que o homem pode fazer para a salvação. Ele pode contribuir com uma coisa, entrando com os seus pecados. O que o homem pode fazer a respeito da salvação? Entrar com os seus pecados. Ele entra com os seus pecados e Deus entra com a salvação. E a gente chama isso de graça. Ou seja, o homem ele não contribui em nada. Tem um texto lá em Salmos, eu gosto muito desse texto, não sei se já falei para vocês nas aulas passadas. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que é 115.
Vamos ver aqui, amados, Salmos. Vamos lá para os Salmos e a gente vai achando lá. Deve ser 115, 116. Vamos ver se eu acho aqui. Acabei não anotando, né? Mas é o 116, tá? Salmos 116, versículos de número 12, 13. 12 e 13. Salmos 116, versículos 12 e o 13. O salmista faz a seguinte pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Olha que coisa interessante. Que darei eu ao Senhor? O que eu tenho para retribuir? O que eu posso dar a Deus? Porque a gente tem uma ideia muito errada, né? Eu dou isso, dou aquilo. A gente não dá nada, mano. A gente não tem nada para dar para Deus. Absolutamente nada. Em nós mesmos não há nem bem sequer. Eu vou acabar aqui o Salmo, tá? Vou ler com vocês, mas deixa eu fazer um parênteses aqui nesse verso 12. Que ele pergunta: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Isaías descreve, Isaías capítulo 1, descreve a condição humana. Qual é a condição humana? Desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés. Não há nada que preste no ser humano. Absolutamente nada. Ele compara como um corpo enfermo, cheio de pus, cheio de feridas que não são nem tratadas, nem exprimidas. Ou seja, é um defunto ambulante, não presta para nada, um cadáver podre. Essa é a descrição do Isaías capítulo de número 1, tá? Nada. Calma que eu volto em Salmo aí, põe o dedinho em Salmo assim, não deixa perder não, mas vamos lá para Romanos, para a gente ver o que o Paulo descreve, que inclusive é pegando uma referência do Salmo, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, ele está se referindo àquilo que Deus já falava lá desde o Antigo Testamento em relação à condição humana, tá? Então, acho que é o capítulo 2, vamos ver aqui, Romanos, capítulo de número 2, não, 2 não, é 3, amados, capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 9 em diante, tá? Então a gente vai ler do 9 até, vamos ver aqui, até talvez o 16, 17, alguma coisa assim. Romanos capítulo 3, verso 9 em diante. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. E ele está falando o quê? Nós quem? Os judeus. Nós os judeus que se consideravam o povo de Deus, o povo da aliança, cheio da promessa, aquela coisa toda, porque eles se vangloriavam, né? Eles achavam que eles tinham alguma coisa a mais do que o resto da humanidade. É igual aos crentes hoje, né? Os crentes hoje eles pensam que eles são melhores diante de Deus do que o resto da humanidade. Não somos, amados. Biblicamente, isso não é sustentado. Nós somos diante de Deus. A gente está comparando aqui natureza humana, ser humano e ser de Deus, santidade de Deus. Nós mesmos não somos melhores. A graça de Deus é que nos alcançou, nos deu o poder de sermos filhos de Deus e está nos conduzindo à santificação. Isso quer dizer que ainda existe muito pecado em nós, muita desfiguração em nós. Então nós não somos melhores. A graça de Deus em nossa vida, ela se avolumou mais. Olha só que coisa interessante, né? E isso vai quebrando qualquer orgulho religioso, espiritual, essa superioridade que a gente acha que tem diante daqueles que ainda não entregaram e não confessam a vida a Cristo, né? Então a gente precisa ficar pianinho, como diz o jovem da periferia de São Paulo, Zona Leste, né? Ficar pianinho, assim, tá certo? Então, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Olha que coisa interessante. Como está escrito, não há um justo sequer. Essa citação é do Antigo Testamento. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha só que coisa interessante. Todos se extraviaram, essa palavra que a gente usa tanto, né? Se desviaram e se extraviaram é a mesma coisa, tá? Estão extra do caminho, né? Fora do caminho. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Como eu falo, como diz o poeta, inútil, nós somos inútil. Lembra do poeta, o profeta, que cantou isso há anos atrás? Né? Paulão aí também, que é da música, sabe. A música gospel, né? Cristã, protestante, pentecostal, inútil, nós todos somos inútil. Ele aceitou mais do que alguns cantores gospel. Então, ó, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem.
Não há aqui com H, não existe, amados. Não existe ninguém que faça o bem. Olha só, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Dá para entender, dá para conceber, amados, essa descrição do apóstolo Paulo em relação ao ser humano? E ele vai falar, judeus e gregos, ele está falando de natureza humana, tá? E aí ele fala assim, não, André, mas calma aí, a gente não foi regenerado, a gente não tem uma nova vida em Cristo? Sim, graças a Deus, é por isso que a gente é refreado em tudo isso aqui. Mas ainda a gente percebe que tem algumas características, guardadas as devidas proporções, dessa descrição em nós. Porque se a gente não enxergar isso, se a gente não admitir isso, também nunca seremos aperfeiçoados e tratados, amados. A gente precisa ter a consciência aguda que a palavra de Deus quer nos trazer dos nossos pecados. Porque quando a gente pensa, não, eu não sou assim, não, pode não ser com todas essas características e tão explícito, mas de alguma maneira há sementes em nossas vidas que, se elas não forem podadas na raiz todos os dias, elas vão uma hora ou outra mostrar assim um brotinho, do brotinho vem um galho maior, aí desponta uma folha, daqui a pouco o seu próprio fruto, que é o pecado, não é? Então, isso é um processo que a gente não escapa, amados, a não ser que todos os dias a gente recorra a essa graça de Deus, e de vez em quando, mesmo assim, a gente fracassa, e aí mostra-se que, de fato, mesmo nós salvos ainda estamos sujeitos, muitas vezes, a alguns vacilos que mostram essa velha natureza que vai ter uma briga o resto da nossa existência aqui na Terra. Não tem jeito, né? Então a gente está falando que a graça de Deus nos alcança nessa condição. Alcançados nessa condição, nós ainda precisamos da graça de Deus se avolumando todos os dias da nossa vida para que a gente possa ser aperfeiçoado nesse entendimento, tá certo? Então, voltando lá ao Salmo 116, o verso 12 eu li, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, para a gente ver, não temos o que dar a Deus, não é? O verso 13, ele diz algo assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, o que a gente pode fazer? Qual é o nosso poder de feito diante de Deus? Tomar o cálice da salvação que nos foi entregue, ou seja, aqui é figurado, né? Absorver a salvação, internalizar a salvação e invocar o nome de Deus. E até isso nós só podemos fazer porque Deus nos deu condição, Deus nos salvou, Deus veio até nós, Deus nos amou primeiro, Deus nos deu o seu Espírito, Deus enviou o seu Filho, Deus estendeu as mãos para nos resgatar, porque nós estávamos, a gente vai ler daqui a pouco, mortos em nossas ofensas e pecados, e fomos resgatados. Lá em Lucas, capítulo 19, se não me falha a memória, verso 10, Jesus diz, né, em relação, acho que é Zaqueu, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então nós não buscamos a Deus, amados. Paulo diz lá em Romanos, nós lemos, não há nenhum que busque a Deus, nenhum sequer. Então nós fomos buscados por Deus. Nós fomos resgatados por Deus. Nós fomos salvos por Deus. Nós fomos alcançados por Deus. Nós não tínhamos condição alguma de sairmos da condição que a gente estava, porque estávamos mortos. O morto não tem condição de se ressuscitar. Não tem como o cara estar morto e falar, não, vou voltar à vida. Não tem, não dá. Mas enfim, não é o conceito, a graça, né? Falando da graça, não é o conceito de negligência. Como alguns pensam, né? Ah, André, mas quando se fala de graça nesse sentido, né? Não fica um negócio assim muito cômodo, né, para o homem, já que ele não tem condição de fazer nada para se beneficiar diante de Deus. Se eu posso me matar de orar, de ler Bíblia, de evangelizar, de fazer caridade, de, enfim, fazer um monte de coisa, se tudo isso que eu fizer não vai acrescentar nada ao sacrifício de Cristo, não vai me favorecer diante de Deus, porque algumas pessoas pensam que essas coisas vão nos dar crédito diante de Deus, né, mas
Ah, não, se você ora bastante, se você lê muito Bíblia, se você vai muito à igreja, se você dá muito dízimo e oferta, se você ajuda muitas pessoas, se você, enfim, né, se você faz as obras, se você se dedica, Deus vai te amar mais. Isso não existe, amados. Deus, ele não funciona na nossa lógica de reciprocidade. Nessa lógica que a gente chama de justiça retributiva, né? Eu sou retribuído. Não, amados. A gente não tem condição de fazer nada onde Deus fique quase que na obrigação ou no dever de estar também nos fazendo porque nós fizemos. Não, essa não é a lógica do Evangelho. A graça não permite esse raciocínio, essa conclusão. A graça, na verdade, exclui essa possibilidade desse pensamento, porque esse pensamento é humano, né? Então, aqui não é uma condição, bom, André, já que eu não posso fazer isso, não tenho condição de... O que eu fizer não vai alterar nada, o que eu fizer não vai fazer com que Deus me ame mais. E nem se eu pecar, não vai fazer com que Deus me ame menos. O amor de Deus é inalterável. Deus me ama independente se eu faço mais ou faço menos. Se eu obedeço mais ou menos. O amor de Deus, ele não está condicionado à minha atitude. Deus ama, ponto final. Aliás, o texto diz assim, Deus amou o mundo. Lá no passado. Romanos capítulo 9 vai dizer, não fizemos bem e nem fizemos mal. Ele nos amou, nos escolheu e ponto final. Então é unilateral o amor de Deus. Não é uma via de mão dupla. Não houve uma troca. Deus deu, amados. E a gente recebeu. A fé é como um braço estendido de um pedinte, um mendigo, recebendo uma esmola. Deus estendeu as mãos para nos dar a esmola e a fé, né, que é até essa fé que Deus nos deu, que a fé também não é nossa, nós não tínhamos fé alguma para isso, a fé que Deus nos dá. O texto vai dizer o seguinte, Deus opera em tudo, em todos, tanto o querer quanto o efetuar. Tem esse texto lá na carta de Paulo, que a pouco talvez eu ache e compartilhe com vocês. Se não achar agora, depois me cobre, eu pego lá o texto certinho, não sei se é Colossenses, Filipenses, mas Deus opera tudo em todos, tanto o querer quanto o efetuar. Olha que coisa interessante. Então a fé nós não tínhamos também. Mesmo assim, essa fé é o que nos faz estender o braço assim, ó, porque Deus estava nos dando esmola. Martinho Lutero, o grande reformador, ele tem uma frase assim, né? Éramos como mendigos de Deus e recebemos as suas esmolas. É que essa esmola que ele fala é a salvação, né? Que esmola, né? Mas no sentido que a gente não tinha condição, a gente não trabalhou para isso. Pelo contrário, olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 6 e 23. Romanos 6 e 23. Nós trabalhamos para uma coisa. E vocês sabem que Deus é justo, né? Deus não é um patrão que o cara trabalha e ele não paga, né? Já aconteceu isso comigo, mas trabalhei o mês todinho e não recebi. Ou coisa ruim, né? Patrão ruim que eu arrumei. Trabalhei o mês todo. Mas Deus não. Deus ele é um bom patrão. Ele paga mesmo. Então a Bíblia vai dizer lá, o salário do pecado é a morte. Então Deus paga direitinho. Você trabalhou, meu filho? Você merece o que então? A paga pelo seu trabalho. Então o salário do seu pecado é a morte. Então a única coisa que a gente merece é a morte. Isso é mérito do homem. Isso aí o homem conquistou. Isso é fruto do seu trabalho. Arregaçou as mangas para fazer isso. Trabalhar para merecer o seu salário. É a morte. O texto vai dizer, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, isso é quase que uma redundância, né? Porque dom é presente. Presente é gratuito. Mas o termo aí é dom gratuito, né? Para dar ênfase. O dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus. Não é o que diz o texto, amado? Não sei se vocês estão acompanhando aí na leitura, mas é isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a graça, é salvadora que veio por meio de Jesus Cristo. Então olha que coisa interessante. Então o salário foi merecido, é a morte, mas a salvação foi imerecida. É o dom, é o presente, é a dádiva que Deus dá por meio de Jesus. Tá? Então a gente vai entendendo dessa forma. Então, o que farei eu? Por todos os benefícios que o Senhor me tem feito, tomarei o cálice da salvação, né? E invocarei o nome do Senhor.
Eu faço isso porque fui salvo, porque Deus me alcançou, não porque eu fiz alguma coisa. E depois de ser salvo, continua a mesma lógica. Porque às vezes as pessoas, nós cristãos, achamos que isso só é para o pecador desgraçado que está longe de Deus. A lógica permanece para os salvos. Mas permanece a mesma lógica para os salvos. Então tudo que Deus faz para os salvos não é por causa dele, é apesar dele. Porque se fosse por causa de nós, amados, a gente não tinha condição de receber nada de Deus, não. Como eu falei, essa questão, não, mas André, o salvo que obedece a Deus, está no centro da vontade de Deus, que cumpre a palavra de Deus. Calma aí. Essa nossa avaliação é a partir do que ou de quem? Porque quando a gente fala assim, está no centro da vontade de Deus, ou que obedece a palavra de Deus, a gente está pegando em que comparação? Em relação a quem, amados? Eu obedeço a palavra de Deus a ponto de merecer alguma coisa, mas em relação a quem? A Deus que não é. Porque eu não obedeço segundo o padrão da santidade de Deus. O ser humano não tem condição de fazer. Eu não obedeço com a obediência que Cristo Jesus, por exemplo, alcançou. Ele foi o único ser humano que ele deu conta de todo o padrão de Deus, que é alto demais. Porque Paulo disse, se alguém quer viver nessa lógica da obediência, e se desobedece isso aqui, é culpado de tudo o resto. Romanos, Paulo diz isso, né? Então, se você quer viver nessa lógica de viver pela lei, pela obediência, pelo acerto, se você errou um tiquinho, Deus então imputa todo o resto. Se a lógica da relação com Deus é essa, então a nossa lógica de relação com Deus não deve ser essa, mas ninguém é doido. Quer dizer, tem uns doidos aí que eles pensam que devem e que vivem assim, mas a gente não é mais doido, né? A gente foi chamado à lucidez, a gente foi chamado à razão, e a razão é bíblica, que a nossa lógica de relação com Deus é graciosa. Eu me relaciono com Deus, eu sou abençoado por Deus, não por aquilo que eu consigo atender da obediência, mas é apesar da minha desobediência, apesar da minha desobediência, a graça de Deus ainda me alcança, amados. E isso, como eu disse, não é um conceito de negligência. Não, então já que eu não posso fazer nada, eu vou viver de qualquer forma. Claro que não. Porque a graça de Deus nos leva e nos propõe uma transformação de vida, um desejo a ser perseguido para que a gente possa sempre obedecer a Deus, apesar de muitas vezes não conseguir. Mas a gente não desiste. A graça de Deus nos impulsiona a isso. E a graça de Deus vai nos transformando, como diz Paulo em 2 Coríntios, de glória em glória, de fé em fé. É muito interessante esse texto, eu acho que é 2 Coríntios 3, vamos ler lá o texto? Não sei se é isso, eu não estou aqui anotando, né? Isso aqui, pelo menos esses que eu estou citando aqui está vindo de fato, é o 18, né? 2 aos Coríntios, capítulo 3 e verso 18. Mas 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor Jesus. Olha só, somos transformados de glória em glória, né? Juntando outro texto, de fé em fé. Somos moldados à imagem de Cristo pelo Espírito de Cristo. Então veja só como a gente vai paulatinamente, gradualmente, pouco a pouco. Esse é o processo que nós chamamos na teologia de santificação, amados. E essa santificação não vem de maneira externa, não vem através de práticas, tá? De disciplinas, né? Comportamentais. Não são coisas que eu vou fazendo, é aquilo que Deus vai fazendo dentro da minha vida. Isso aqui é subjetivo, isso aqui é interno. Jesus disse, hipócritas, vocês que vivem se pautando pelas aparências. Esse entendimento de uma espiritualidade na performance, no desenvolvimento. Vocês devem, na verdade, olhar para dentro de vocês. Porque se vocês limparem o exterior do copo, o interior vai ficar sujo. Mas se vocês limparem o exterior, esse processo de limpeza interior, o exterior vai também sendo limpo. É um processo natural, amados, mas é de dentro para fora. Porque não é o que o homem ingere,
não é de fora para dentro, não é o que entra dentro do homem. Essa é a preocupação dos religiosos, né? É a aparência, a exterioridade, são os comportamentos, é o desenvolvimento da performance espiritual, quantas horas eu oro, quantas vezes eu li a Bíblia, quantas vezes eu vou na igreja, quantas almas eu ganhei para Cristo, quanto, número, intensidade. E Jesus disse, não é isso não, isso aí não tem importância não, um dá 30, um dá 60 e um dá 100 por um. Tem que frutificar, mas a quantidade, esquece esse negócio. Porque o dia que Davi ele se preocupou com os números, ali o profeta já viu logo que tem alguma coisa muito errada no coração de Davi. Não, eu quero saber o número do meu exército aqui que eu juntei. Qual é o tamanho do reino, qual é a capacidade que a gente tem do exército. Natan disse, não, Davi, não vai por isso não, porque não vai dar certo. Não, eu quero, tá. Aí Deus pesou a mão. Aí veio as consequências. E o pecado de orgulho, né? A gente fala do homicídio lá, a gente fala do adultério, mas pouco se fala desse pecado que o Davi, ele cometeu aí, e Deus trouxe as consequências sobre a vida dele. Orgulho, número, amados. Números pertencem a Deus. Feitos pertencem a Deus. Né? Essas coisas são os bastidores, né, da minha vida. Quanto eu doei. Tanto é que Jesus fala lá no Sermão no Monte, no capítulo 6 de Mateus, quando uma mão fizer, a outra não saiba. O que você der, não fica anunciando aí pelas praças, não. Né? Tocando trombeta, né? É que hoje, assim, talvez se Jesus estivesse hoje falando isso, ele ia falar, o que você faz não posta no Instagram, não. Se preocupando com likes, views. Né? O que tu faz não tira selfie, não, viu? Talvez Jesus, né, poderia, quem sabe, né, usar essa expressão de hoje. Aquele tempo era trombeta que se tocava, se fazia na praça, né? E tal. Então Jesus talvez usaria essa linguagem hoje, não tem dúvida nenhuma que seria mais comunicativo. Enfim, mas aí Jesus diz, não vá por esse caminho. Não é por muito orar. Amados, olha que coisa interessante. Capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte ali, para Jesus, o que tem fé é o cara que ora pouco. A gente não ensina o contrário? Não, se você ora muito, você tem fé. E aí Deus vai te atender porque você orou muito. Porque você está demonstrando muita fé. Aí Jesus diz, não, são os pagãos que fazem e pensam dessa forma. Não é por muito vocês orarem que vai fazer com que Deus responda a vocês. Os pagãos fazem dessa forma. Olha a espiritualidade que Deus ele propõe que a gente exerça, amados. São os bastidores da nossa vida. Faça a obra mesmo. Vá lá, socorra as pessoas. Mas faça sem ninguém saber. Boas obras feitas no secreto, no oculto, nos bastidores. Oração feita no quarto, também diante de Deus. Jejum sendo feito para que ninguém saiba. Dá uma penteada no cabelo, Jesus diz. Lava o rosto, não fica aquela remela aparecendo não. Escova os dentes, para não ficar com aquele bafo. Não comi nada hoje, nem os dentes escovou. tá no capítulo 6 lá, amados. Não é? É lógico que eu estou aqui contextualizando. Jesus unge a cabeça, né? Ou seja, a aparência. Né? Então, num jejum, vamos proclamar um jejum. Aí todo mundo aparece de manhã lá, com a cara meio murcha, né? Cabelo despenteado, não passou nem desodorante. Amado. Vai lá, todo mundo. Hoje é o dia do jejum. Essas coisas são práticas espirituais privadas, para que a gente não corra o risco desse orgulho espiritual, mas que fulano é fulano de jejum, o outro é de oração, o outro lá é generoso. Jesus diz, não vá por esse caminho, isso é um caminho dos pagãos. Isso é uma espiritualidade enferma, que pretende mostrar a virtude de vocês. E essas coisas devem serem feitas diante de Deus. E o vosso Pai, que vê o que está no oculto, no secreto, te recompensará em público. É isso que Jesus nos ensina, queridos. A graça de Deus, ela expõe Deus e cobre a nossa feiura do orgulho. Não foi o que a gente leu? Nós com cara descoberta, por quê? Não é o nosso rosto que está aparecendo. Lembra de Moisés? É a glória de Deus evidenciada em nós, amados. Então é isso que a gente precisa entender. Mas a graça de Deus não é um conceito de negligência, não faça nada, nós fazemos. Por que nós fazemos? Porque a graça nos alcançou. Então a graça, ela não é um conceito de negligência, né? Ou seja, esse pensamento que a gente fazendo se
virando nos 30, fazendo, não vai adiantar nada. Então a conclusão não deve ser, então não faço. Não, pelo contrário. Aí é que eu vou fazer, porque a graça de Deus, a bondade, a generosidade de Deus na minha vida foi derramada de tal forma abundante que só me resta uma coisa, viver pela gratidão, sendo grato a Deus. E essa gratidão, ela deve gerar em nós uma transformação de vida. Tito, capítulo 2 de Tito, verso 11, esse texto desmonta essa graça barata que alguns querem pregar, né? Ou seja, não, já que você não pode fazer nada mesmo, então Deus sempre vai te perdoar mesmo, independente de você, é Cristo que fez, então vai, toca o barco, vive aí de qualquer forma, que é a bondade de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que essa graça recebida, reconhecida, ela deve ser revertida em uma transformação de vida, tá? Então o texto de Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, tá? Tito, lá no finalzinho da Bíblia, carta pastoral, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse 12 aqui é interessante, ó, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, a graça de Deus nos ensina a viver de uma forma justa, o texto vai dizer aqui, sóbria e de uma forma piedosa. Então a graça de Deus nos ensina, a graça de Deus nos conduz a uma transformação de vida, ela é pedagógica, tá? Existe uma didática na graça de Deus, que nos instrui, que nos ensina, que nos traz a consciência e nos leva à prática de estarmos vivendo uma vida de justiça de Deus, de piedade, né? E sobriedade diante de Deus, tá? Então a gente precisa entender isso. Então, não é um conceito de negligência, mas de responsabilidade sobre um presente recebido, né? E que deve ser cuidado e recebido com gratidão. Olha que coisa interessante. A graça transforma aqueles que por ela foi alcançado. Então, é como se a gente tivesse recebido um presente e nós temos uma responsabilidade sobre esse presente, que é cuidar com muito carinho e com muita gratidão. A gente ainda tem, né, amados? Pessoas que quando recebem um presente falam, não, isso aqui eu vou cuidar de uma forma muito assim, aquele presente é um entendimento de que a pessoa que deu, ela não é o valor, não é o presente em si, mas é quem deu, né? Na verdade não é o presente, não é se é joia, se é valioso, mas é quem deu. Aquilo está carregado de tanta gratidão, de tanto carinho, né? Existe ali um simbolismo tão grande que fala, isso pode ser a coisa mais simples do mundo, mas isso aqui eu não troco, não vendo, não dou. Não é porque vale muito, não é porque vale muito aqui, ó, no dinheiro, é porque tem valor, né? Não é porque tem um preço elevado, é porque tem valor. Então a graça de Deus, o presente que Deus deu, a salvação, ela precisa ser recebida dessa forma. Então nos traz responsabilidade sobre aquilo que nós recebemos, né? Então é a responsabilidade que é o que a gente deve conduzir essa questão da graça. A condição do homem, né, diante de Deus era de culpa e dívida, era isso que a gente tinha. Diante de Deus a gente era culpado e a gente era devedor eterno, na verdade, né? E a gente não tinha nenhum recurso para reverter essa condição. E aí nós fomos declarados dignos de punição eterna, porque nós tínhamos uma dívida eterna, uma culpa eterna, nós não tínhamos recurso nenhum para reverter isso. A condição que nós estávamos diante de Deus, e nós éramos dignos de punição eterna. Olha só o que a Bíblia nos mostra. Qual que era a nossa dignidade? De punição eterna. Falando de dignidade, olha como a gente entende, amados, muito errado essa questão, essa relação. Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 11, que os irmãos que participavam da ceia, eles estavam participando indignamente, né? E aí a gente às vezes pensa assim, na hora da ceia, a ceia, que é a prática nossa mensal de muitas igrejas, onde a gente se reúne diante daquele simbolismo do corpo e do sangue de Cristo, e a gente pode pensar, bom, deixa eu fazer uma avaliação, né? 30 dias, né? Que isso é mensal, 30 dias, toda hora, estou bem, eu posso participar. A gente vai e participa. Nesse entendimento, nessa conclusão, está errado.
Quando Paulo diz assim, vocês estão participando indignamente, é por uma vida sem consciência, de discernir o corpo de Cristo de uma vida não transformada. Não é que Paulo estava incentivando a gente, não, vocês podem ser dignos a ponto de participarem da ceia. Não é isso. Porque quem é que deve participar da ceia? Aquele que chegou à seguinte conclusão: não sou digno de participar. Não por uma vida de pecado, amados, aí também é demais, né? Chegou a essa conclusão, então calma aí, tem uma coisa muito errada. Não por uma vida de pecado explícito, mas por entendimento, eu não sou digno, não há dignidade em mim para participar dessa ceia. Eu não mereço, eu não tenho condição alguma, eu não fiz nada para participar disso como mérito. Então, se eu chego à conclusão, eu sou indigno, essa pessoa é digna de participar, porque a dignidade dela está em Cristo, no seu sacrifício. Agora, se uma pessoa ela chega à conclusão, eu sou digna, essa pessoa é indigna, porque ela está colocando um mérito nela, que lhe deu recurso de estar ali participando daquela mesa, que nós não somos dignos, mas Cristo nos faz dignos. Então é Cristo, amados, é a graça de Deus. Nunca pode ser centralizado em nós. Então percebe que a gente precisa ter uma consciência do que a gente está lidando com o presente de Deus e que a gente não fez nada para merecer, tanto é que é dádiva, é presente, amados, é gratuito, não é? Então a gente foi declarado digno de punição eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, olha como as palavras elas vão nos apontando. Misericórdia. O que essa palavra nos fala? Na verdade, no original, né, é uma junção de duas palavras. Misery e cordis. Tá? Misery e cordis. Misery vem de miserável mesmo. A pessoa que não tem recurso nenhum, condição nenhuma. É o miserável. É o cara que não tem, é o pobre, né? Pobre não, pobre tem até alguma coisinha. É aquele que é mais pobre ainda, é o paupérrimo que a gente chama, é o miserável mesmo. Tem nada, absolutamente nada. Então, nossa condição é de miséria, mas o cordis, o coração de Deus, apesar da nossa miséria, nos abençoa. Então, a graça e a misericórdia, ela fala da mesma coisa de dois aspectos diferentes. Graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Então, o que nós merecemos? A punição eterna. Mas a misericórdia de Deus não nos deu a punição eterna. E a graça de Deus? Nós não merecíamos, mas Deus nos deu as suas bênçãos. Entenderam, amados? Os termos, o que a Bíblia traz para a gente de revelação nesse sentido, né? Então, a sua infinita misericórdia pagou o preço para salvar a humanidade e fez isso por sua graça. Olha que coisa interessante. A misericórdia de Deus, né? Ou seja, a não punição de Deus sobre os seres humanos, pagou o preço para salvar a humanidade e fez isso por sua graça. A graça de Deus é que proporcionou, é que foi o veículo que nos trouxe a salvação. Mas André, então você está falando que a misericórdia pagou o preço? Então qual foi o preço? Que preço foi esse? Porque nós não tínhamos recurso. A gente não tinha moeda para comprar isso aí. O dinheiro não estava na nossa mão, amados. Então alguém pagou o preço. Sim, não fomos nós. Foi Jesus que pagou o preço. Também não foi uma coisa assim, a vistas grossas. Deus disse, não, deixa isso aqui de lado então e vamos abençoar esse povo aí. Não, amados. Alguém teve que estar pagando o preço para aplacar a grande ofensa que a santidade de Deus teve. Então não foi a vistas grossas. Deus decidiu dar um presente e está tudo certo. Que não haveria a justiça de Deus. A justiça de Deus cobrou a ofensa. Só que o homem não tinha condição de pagar essa ofensa. Só que veio Jesus, que é aquele que não tinha pecado nenhum, o inocente. Ele pagou o preço. Amados, essa ideia que a gente quer nas nossas igrejas vender, que nós pagamos o preço, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O preço que há é a renúncia para um discipulado. Olha só, o preço que existe no Evangelho é uma renúncia da nossa velha natureza para um discipulado.
Agora, para a salvação, Jesus pagou o preço e eu não tenho condição. Para as bênçãos de Deus, eu não tenho condição de pagar preço nenhum. Jesus que pagou o preço e por isso eu sou abençoado por Deus. Todas as bênçãos celestiais, elas são nos dadas a partir de Cristo. Não só a partir de Cristo. É em Cristo, por Cristo e para Cristo. Isso está escrito em Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler o texto? Efésios, capítulo de número 1. Daqui a pouco, 5 minutinhos eu paro aqui para a gente conversar nos nossos bastidores, tá? Em off, quero ouvir vocês. Então, vão preparando as perguntas aí do que a gente está falando até agora, tá? Efésios, capítulo de número 1, versículo número 3. 1 e 3 de Efésios. Preste atenção, amados, nos termos, na frase, no versículo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vocês perceberam aqui? Olha só, bendito Deus e Pai do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, todas, o que vocês entendem por todas? Eu entendo todas por todas. Para mim, todas não são todas que não incluem todas. Todas não é quase todas que escapou alguma. Não, todas é todas, amados. Todas as possíveis. Bênçãos espirituais foi nos dado. É o que o texto diz aqui. Né? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, em Cristo, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não falta nenhuma. Em Cristo, por Cristo, nós somos abençoados com todas as bênçãos. Então, Cristo que pagou o preço por todas as bênçãos. Inclusive a bênção da predestinação, da eleição, que está escrito aqui nos versos 4 e 5. A bênção da predestinação, a bênção da eleição, a bênção aqui que há em Cristo Jesus, foi nos dado por causa do seu sacrifício. Então eu não tenho condição de fazer coisa alguma, amados. Por nada, absolutamente nada. É tudo dádiva de Deus. E como sendo tudo dádiva de Deus, presente de Deus, eu estou recebendo sem fazer nada, mas alguém fez. E aí, com responsabilidade, eu recebo esse presente que custou a vida de alguém. E a vida de um inocente. E a vida do Filho de Deus. Estão percebendo aqui o que o Evangelho nos propõe, amados? É mais responsabilidade do que peso de culpa, de mérito. Nem culpa eu tenho mais. Olha o que o Evangelho faz, amados. Vocês estão percebendo o que o Evangelho faz? Me tira um mérito que eu não mereço nada mesmo. Eu não tenho orgulho. Eu não posso me orgulhar em nada que eu faço. Porque me tira o mérito. Só que também me arranca a culpa, que eu não tenho também na morte de Cristo. Eu não tenho mais culpa. Eu não sou culpado. Porque eu fui abençoado em Cristo. Então a culpa eu não carrego mais. Pelo sangue de Cristo que foi derramado. Porque eu fui abençoado por esse sacrifício. Então o sangue de Cristo não é peso de condenação sobre minha vida. É bênção que me resgatou. Eu não tenho culpa. Os pecados já não pesam mais nos meus ombros, porque Cristo levou. E se Cristo levou, eu não tenho do que me orgulhar daquilo que Deus faz em minha vida, ou do que eu faço para Deus, amados. Porque tudo isso diz respeito a Cristo. O Evangelho não diz respeito ao homem. Evangelho não é uma mensagem que diz respeito ao homem. Evangelho é uma mensagem que diz respeito a Jesus, a bondade de Deus. Os nossos cultos, as nossas músicas, elas muitas vezes apontam para nós, amados. Nossas carências, nossos desejos, nossos sonhos. Né? Mas tem que apontar para Cristo, amados. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele na igreja, diz Paulo. Amém. Então é isso que a gente precisa entender desse sentido de graça. Tá? O preço para salvar a humanidade fez isso por sua graça. Fica aqui o texto de Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10, para vocês lerem em casa. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus